Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo da esterectomia, né? Onde eu retirei meu útero. E tá com 9 dias hoje, graças a Deus. Tô mais fortinha, tô melhorzinha, graças a Deus. Cada dia que passa eu sigo me recuperando. Tô bem melhor, graças a Deus. Eu sempre tive meus filhos todos normais, né? Eu tive meus 4 filhos, mas foi todos normais, né? Hoje, com meus 36 anos, eu fiz a cirurgia, né? Nesse ano agora, no começo desse ano, agora em janeiro, tá com 9 dias hoje, que eu falei, que eu fiz a esterectomia. E é bem estranho, né? A gente sabe que tirou o órgão da gente, é muito estranho. Apesar que o útero, a função do útero é só para gerar o filho, né? Não interfere em nada, é só para gerar o filho. Mas é muito estranho, né? Nunca imaginei que um dia eu fosse fazer uma cirurgia, né? Nunca imaginei. Só que como a função do útero é só para gerar filho, eu não importei muito, entendeu? Porque eu já tive meus filhos tudo, já tive 4 filhos. A minha filha mais velha tem 17 anos, vai fazer 18 em março. Eu tô com 36 anos, graças a Deus, né? E eu não tinha mais vontade de ter filho, né? Já tive meus 4 filhos. E então, se a função do útero é só para ter filho, gerar filho, então não tem muita função em outras coisas, entendeu? E eu tô feliz, né? Graças a Deus ter feito essa cirurgia, apesar que é bastante estranho, né? Nunca imaginei que um dia eu fosse fazer uma cirurgia, mas eu tive mioma, descobri o mioma em Vitória, Espírito Santo, fui morar lá. Tem mais ou menos um ano, né? Alguma coisa que eu descobri esse mioma, já estava grande, eu não sabia que eu tive esse mioma. Eu não sabia que eu tinha muitas dores no pé da barriga, muitas dores no estômago, muitas dores de cólica muito forte, o ciclo menstrual muito forte. Aí eu comecei a sentir há pouco tempo atrás estranho, a barriga assim meia como se fosse um caroço, né, estranho, né? Aí ainda assim eu não sabia, não imaginava que podia ser alguma coisa, um caroço mesmo, eu não sabia, né? Só que eu fui descobrir, tem um ano, eu fui para Vitória, fiquei um ano lá. Eu fui na ginecologista, na médica, falei que eu estava sentindo dor na barriga, muitas dores cólicas, eu não sabia o que era, o ciclo menstrual muito forte. Aí ela passou o exame, né? Através do exame, eu vou estar deixando aqui na tela o nome do exame que eu esqueci. Através desse exame que eu fui descobrir que eu tinha mioma, e o mioma já estava grande. E o médico falou para mim assim: o mioma que você tem já está grande, você vai ter que tirar seu útero. Aí eu tomei um susto, né? Porque eu não sabia que eu tinha mioma e muito menos sabia que eu ia tirar o útero assim, uma resposta tão rápida assim, né? E aí, gente, descobri que eu tinha mioma. Peraí, tem um barulho ali. E aí, gente, eu parei um pouquinho, minha filha chegou aqui batendo no portão, tá fazendo barulho, eu parei um pouquinho aqui, voltei com vocês de novo. Aí eu descobri que eu tinha esse mioma e o médico falou que eu tinha que tirar através do exame que eu fiz, né? Tipo uma ultrassonografia que eu fiz. Descobri que eu tinha esse mioma e o médico falou, depois que eu fui mostrar ao médico esse exame, o médico falou que eu teria que tirar o útero. Eu falei assim, não, eu não quero tirar o útero, eu quero tirar o mioma. Ele falou, não, mas você tem que tirar o útero, porque já está grande o mioma, você não pode ter mais filho e é muito perigoso, a menstruação está muito forte e é muito perigoso, pode comprometer outros órgãos e, né, apesar que a menstruação está muito forte também. Então o médico falou, a solução agora é só tirar seu útero. Só que aí eu chorei muito, muito, muito mesmo, porque eu tomei um susto, né? Depois que eu cheguei em casa, conversei com meu esposo, conversei com minha prima, e eu chorei bastante, porque foi tipo um susto, né? Foi um susto pra mim, porque eu não imaginava que eu tinha esse problema, né? Apesar que não é problema grave, é um mioma benigno, né? Não é nada grave, mas eu tinha medo, né? Nunca fiz cirurgia antes, muito medo de cirurgia, então depois eu fui me acalmando, entendendo que foi pro meu bem, que é pro meu bem fazer essa cirurgia. Comecei a correr atrás da cirurgia lá em Vitória, tava tudo certo, já fez me chamar para fazer a cirurgia, só que aí eu fiquei um ano lá, né, e vim embora. Aí eu vim embora para Teixeira novamente, para minha cidade natal, e aí eu comecei a correr atrás aqui em Teixeira, né, da minha cirurgia. Conversei com o médico cirurgião, Dr. Jorge, que ia fazer a minha cirurgia. Eu falei para ele que eu não queria tirar meu útero, eu queria só tirar o mioma, mas ele falou, não tem como. Seu útero dobrou de tamanho, o seu mioma está muito grande e você precisa tirar seu útero. Não tem jeito, não tem como tirar só o mioma. Seu útero já está comprometido, já está muito grande, inchado, inflamado, você está com mioma e você precisa
retirar o útero, urgente. Aí eu comecei a correr atrás. Aí fiquei um tempão correndo atrás, já estava com quase todos os exames prontos, né? Faltou só mais uns 2 exames, não, 2 exames não, faltou um dos exames daquele que a gente coloca aqui num cadinho de coisinhas no corpo da gente. Se eu lembrar, eu coloco aqui pra vocês verem. Faltou esse exame que foi bem caro, caríssimo. Depois, quando eu paguei esse exame, eu já tinha começado a trabalhar. Eu não estava trabalhando, estava desempregada. Consegui um emprego, né? Nunca tinha assinado a carteira, consegui um emprego de carteira assinada. Trabalhei 3 meses nesse trabalho, venci a minha experiência, graças a Deus. E logo quando eu venci a minha experiência, depois de alguns dias, foi que eu fui chamada para fazer a cirurgia. E aí, graças a Deus, eu tinha vencido a experiência. E antes disso, dessa experiência, que eu estava correndo atrás dos exames que eu falei para vocês, eu fiz esse exame que eu falei para você, vou deixar aqui o nome, eu fiz esse exame aí, fui lá, fiz particular e foi 450, muito caro, 450 esse exame para fazer. Antes de eu pagar esses 450 no cartão, eu fui em outro lugar, à vista era 250, mas tinha que pagar à vista, eu não tinha esse dinheiro à vista para pagar, nem eu nem meu esposo. Aí eu peguei e fui fazer pelo cartão, né? Fui passar no cartão em outro lugar e paguei 450, bem caro. Aí depois que eu fiz esse exame, meu esposo foi lá, buscou, levou pro cirurgião, o cirurgião olhou, tava tudo pronto, a gente já achava que era para cirurgia. Aí o cirurgião falou que tinha que ter outro papel para encaminhar para cirurgia, né? Que era o papel, né? Que é o papel que a gente tem que ter já para fazer a cirurgia, que tinha que ter o papel. Aí, graças a Deus, fiz esse exame, né? Depois fui lá, busquei esse outro papel. E aí, meu esposo encaminhou de novo pro cirurgião. Aí, outro dia, eu tive que voltar de novo já para marcar a cirurgia. Aí, marquei a cirurgia. Fiquei na fila de espera. Não demorou muito para me chamou logo. Depois que marcou a cirurgia, se não me engano, com 1 mês e meio, 2 meses, me chamou já para fazer a cirurgia. Nisso, eu já tinha vencido os dias, né, trabalhado lá no trabalho, eu falei para vocês que eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Nisso já passou a minha experiência, eu fui aprovada lá na experiência e não me mandaram embora. E aí foi que, né, eles me chamaram para fazer a cirurgia, eles mandaram mensagem pro celular do meu esposo, falando que para mim fazer a cirurgia, mandou mensagem pro celular do meu esposo. Aí, gente, eles mandaram mensagem pro meu esposo, falando assim: sua esposa já está preparada, a cirurgia vai ser amanhã, 1h da tarde, ela tem que estar aqui 1h da tarde, a cirurgia vai ser no regional. Vem pronta já para fazer cirurgia, vem com acompanhante, não pode estar com gel, não pode estar com cílios postiços, né, nem brincos, nem pince, falou lá no papel. Aí tudo bem, fui fazer a cirurgia. Nesse dia não deu certo. Eu fiquei muito tensa, as minhas veias da mão muito finas, não consegui, ficou toda roxa, eles tentaram furar, tudo não tem jeito, as minhas mãos não conseguiu, minha veia muito fina. Aí não deu certo, porque eu ainda estava com cílios também, eu tentei tirar os cílios em casa com água morna. Só que aí não saiu tudo 100%. Aí, além de que eles não estavam conseguindo aplicar o soro na minha mão, que as minhas veias são muito finas, né? E, para piorar, eu ainda tinha um pouco de cílios no olho. Eu achava que eu tinha tirado quase tudo, eu achava que não tinha problema, né? Mas não poderia, não tinha como. Mas falaram que se eu fizesse cirurgia com cílios no olho, eu poderia ficar cega, porque tinha um negócio lá, uns negócios de fazer cirurgia, não sei o quê, né? Uns materiais de fazer cirurgia que não podia, senão é perigoso ficar cega. Aí remarcou que foi numa segunda-feira. Deixa eu ver, meu Deus, segunda-feira. Não, tô mentindo. Foi numa quinta-feira, eu ia fazer cirurgia na quinta-feira. Aí não deu certo para fazer cirurgia na quinta-feira, remarcou. Meu esposo ligou no final de semana e remarcou para outro dia, né? Que foi na terça-feira. Foi uma semana depois. Eu ia fazer cirurgia na quinta, passou sexta, passou sábado. Meu esposo ligou no domingo e remarcou para terça-feira da outra semana. Passou poucos dias, né? Passou alguns dias, foi aí desses dias que passou que eu fui na moça que fez meus cílios, ela removeu
todos os cílios que ela tinha colocado, ela removeu tudo, porque eu fiz os cílios, mas eu não sabia que eles iam me chamar para fazer cirurgia tão rápido assim, né? Se eu soubesse, eu não tinha mandado fazer os cílios. E aí, eu coloquei cílios num dia, com 3, 4 dias, eles me chamaram para fazer cirurgia, né? Se eu soubesse, eu não tinha feito esses cílios assim, eu tinha deixado. E quando foi na terça-feira, eu fui lá e fiz a cirurgia, graças a Deus, né? Eu fui, pedi ela para aplicar nas veias o soro, ainda tem a marquinha aqui, ó. Aqui tem uma marquinha no braço. Aí eu mandei ela aplicar diretamente no braço, porque na mão não dava para pegar o soro, aí a médica aplicou diretamente no meu braço, graças a Deus deu tudo certo. Eu fiquei tomando soro, ela falou assim, senta na sala que você estava, quando você estava esperando para entrar aqui para tomar o soro. Aí eu voltei, aí eu estava com as luvas no pé, uma touca na cabeça, uma roupa toda branca, atrás, costas nuas, né, para amarrar atrás das cordinhas, e um lençol, que ela deixou comigo já, né, já para cirurgia, fica no jeito. Aí ela falou assim, você volta para lá, para a sala que você estava com sua acompanhante, que era minha irmã, senta lá, toma o soro, aí depois que você tomar o soro, quando fizer cirurgia nos outros pacientes que estão na sua frente, aí nós vamos chamar você para fazer a cirurgia. Eu falei, tá bom. Voltei para a sala onde estava minha irmã, aí tinha umas pessoas lá também aguardando para a cirurgia, tinha um senhor de idade que ia fazer cirurgia para tirar a hérnia, tinha outra mulher, parece que era para tirar o útero também, tinha outra mulher que estava com caroço no pescoço, parece para tirar, uma coisa assim, um caroço no pescoço, mas era coisa simples, né? E acho que só, e tinha outra pessoa lá, mas não lembro o que era a cirurgia. Aí nós ficou lá, foi conversando, a televisão estava ligada, comecei a sentir muito frio mesmo, né? Por conta que o ar-condicionado estava ligado, eu estava sentindo muito frio. A minha irmã também começou a sentir muito frio. Aí eu pedi ela para colocar a coberta em mim, ela embuçou com a coberta. Quer dizer, com a coberta não, ela me embuçou com a blusa de frio, rosa. Minha jaqueta rosa que estava muito frio, ela bem quentinha. Aí fiquei lá, tomei o soro, depois que ela me chamou, passou um bocado de tempo, um bocado de hora. Me chamou para fazer cirurgia, mas não demorou tanto, não demorou muito, só esperou acabar o soro. Foi aí que já tinha feito a cirurgia numa pessoa lá, depois me chamou. Aí eu fui, estava com muito medo, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. Eu estava com muito medo, muito assustada, muito medo mesmo, muito medo. Eu ia passar por uma cirurgia que eu nunca tinha passado antes, nem sabia como é que era uma cirurgia, nem cirurgia pequena, nunca tinha feito. Meus filhos foi tudo normal, parto normal, nunca foi cortado minha barriga, nunca fiz cesárea nem nada, eu estava com muito medo. Aí ela falou assim, vem aqui, vamos para a sala de cirurgia, me acompanha. Eu peguei, acompanhei ela. Fui com a roupa que eu falei para vocês que eu estava, com lençol, o soro no braço. Eu acho que eu não tinha terminado o soro ainda não. Eu falei para vocês, não tinha terminado ainda não. Aí eu fui, o soro ainda no braço. Aí ela falou comigo assim, deita aqui na maca. Aí eu deitei na maca. Eu deitei na maca onde ia ser a cirurgia. Comecei a tremer, com muito medo. E lá estava frio também, com o ar-condicionado ligado, eu estava sentindo muito frio. Aí eu comecei a tremer de medo. E uma médica começou a falar, me acalmar, né? Ela falou assim, você parece ser tão nova. Eu falei, tem 36 anos, eu tenho 4 filhos. Ela falou assim, meu Deus, nem parece ter 4 filhos. Nossa, você parece ser muito mais nova, não parece ter isso tudo. Aí eu tava tremendo de medo. Meu corpo começou a tremer de frio e de medo. Aí ela falou, calma, vai dar tudo certo, não fica com medo. É a primeira cirurgia que você vai fazer, mas é assim mesmo, mas calma, vai dar tudo certo, Deus está com você. Aí a outra começou a cantar para mim, a outra enfermeira começou a cantar. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Aí a outra começou a cantar e ela começou a me acalmar, me abraçou. Falou que estava tudo bem, falou para me acalmar, falou, calma, que vai dar tudo certo. Deus está com você, vai dar tudo certo. Não fique com medo. Eu estava tremendo, que nem vara verde. Aí ela falou, senta aí. O médico chegou, ela falou assim, senta aí, que o médico vai aplicar anestesia geral. Aí eu sentei, ela me abraçou, segurou meus braços, mandou eu enverguei. E o médico aplicou nas minhas costas a injeção. E o médico aplicou a injeção nas minhas costas. Mas antes dele aplicar, eles colocaram um negócio bem gelado nas minhas costas. Eles colocaram um negócio bem gelado, tipo um gel, alguma coisa assim, bem gelado.
colocou assim, ficou bem, gelou todas as minhas costas. Aí eu encolhi as minhas costas para frente, a médica me segurou, a enfermeira me segurou, me abraçou, mandou me acalmar e ela me mandou envergar para frente, na posição para frente eu enverguei e o médico mandou acalmar, falou, acalma que não vai doer, vai ser só uma picadinha. Eu falei, tá bom. Aí abaixei, ela aplicou, né, foi só uma picada mesmo, não doeu assim, coisa de outro mundo, não, graças a Deus. E aí eu tava sentada ainda, eu falei assim, aí ela falou assim, como é que você tá? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei assim, eu tô sentindo as minhas pernas, eu não tô sentindo as minhas pernas, tá tudo dormente, eu não tô sentindo a minha perna. Aí ela falou comigo assim, deita aí. Aí quando ela falou para me deitar, eu não vi mais nada. Quando eu deitei, não vi nada. Não vi nada. Foi bem, minha irmã falou certinho. A minha irmã também fez cirurgia de útero. Ela falou assim, não fique com medo, Janete, porque quando eles aplicam a anestesia geral, você não vê mais nada, se apaga. Você só vai acordar na sala já feita a cirurgia, operada. Aí eu não entendia que eu nunca tinha feito a cirurgia, né? Falei assim, se fosse assim, tá bom. Aí tudo bem, né? Ela tinha falado assim, foi certinho. Aí ela falou assim, você tá assistindo alguma coisa? Eu falei assim, eu não tô sentindo as minhas pernas, tá tudo dormente as minhas pernas. Aí ela falou assim, deita. Quando eu deitei, eu não vi mais nada. Não vi nada, como se fosse um filme, assim. Como se fosse um filme e eles cortassem um pedaço do filme, né? Assim, não vi mais nada. Quando eu acordei, eu já estava na sala, deitada. Meu esposo me chamando, Janete, me chamando. E já era quase, eu não sei se era, eu acho que era às 9h30 da noite, às 10 horas da noite, né? E quando eu fui fazer a cirurgia, era 1h pouco da tarde. Quando eu acordei na outra sala, já era quase 10 horas da noite. Ele falou, Janete, tá tudo bem, Janete? Aí eu, oi. Aí eu despertei, né, respondi ele. Aí ele falou uma coisa comigo lá, me mostrou uma sacola, que tava com meu útero, mas eu tava tão assim, com sono, que eu acordei assim, despercebida, que eu não... Eu lembro que ele mostrou alguma coisa, mas eu não lembro o que foi. Ele tava com a sacola com o útero na mão. Ele falou assim, olha, tirou de você seu útero, você quer ver? Aí me mostrou a sacola, mas eu não me recordo o que era. Eu só vi uma sacola verde, né? Não lembro o que era, mas estava com meu útero já na sacola. Tirou meu útero e tirou mais órgão também, é porque eu esqueço. Mas eu vou deixar aqui do lado aqui para vocês verem o nome aqui do outro órgão que tirou de mim. Aí tudo bem, né? Aí ele falou assim, Janete, aqui ó, seu útero, tirou, você quer olhar? Eu falei assim, o quê? Aí eu tava assim, despercebida, porque tinha acabado de acordar, né, aquele sono profundo da anestesia, tava assim, já despercebida, né, na outra sala. Aí tudo bem, eu fui despertando aos poucos, acordei, e tava com aquela dor, uma dor horrível na barriga, uma coisa estranha na minha barriga, ainda tava assim, não tava sentindo a barriga, mas tava sentindo uma dor horrível na minha barriga, um peso na minha barriga, uma coisa horrível que eu nunca senti, nem quando eu ganhei meus filhos, eu não senti aquela coisa horrível que eu estava. A barriga toda operada e toda cheia de ponto, de corte, ponto que estava, né? Aí eu comecei a conversar com ele, aí eu vi que estava outra mulher lá no quarto, também tinha feito a cirurgia, inclusive eu conheci ela, porque ela foi lá no meu trabalho já, eu conheci ela vende coisa na rua, né? Ela fez, né, outra cirurgia lá, mas não foi para retirar o útero, ela fez para tirar pedra nos rins. Ela fez cirurgia de vesícula lá. Aí tava ela, acompanhante dela. Aí nisso, tava meu esposo que chegou, né? A outra acompanhante que tava antes de eu fazer a cirurgia era minha irmã, mas a minha irmã já tinha ido embora. Ela pegou, né, o útero e foi embora e levou o útero para casa dela. Porque tinha que levar para fazer o exame da ressonância, né? Inclusive, meu esposo já foi também, já levou para fazer esse exame. Aí dia 4 vai pegar o resultado. Já tá lá já no laboratório, né? Que hoje está com 9 dias de operado, eu falei para vocês. E aí, nisso, voltando lá, tinha essa mulher que fez cirurgia, tinha acompanhante dela. Aí meu esposo sentou lá, de frente em mim, numa cadeira bem confortável, como fosse um sofá, né? Sentou e deitou e ficou lá, né? Tá mais ou menos assim no vídeo, né, que eu postei. Depois vocês olham aí o primeiro vídeo do canal, que dá pra vocês entenderem melhor aí como é que foi lá o quarto. Mostrou o quarto lá onde eu fiquei depois da cirurgia, né? Aí vocês veem lá depois aí no primeiro vídeo desse canal novo. Aí tudo bem, eu peguei e fiquei lá conversando com meu esposo, sentindo aquelas dores horríveis, uma coisa horrível na minha barriga, uma coisa muito estranha, a barriga toda costurada, uma coisa muito estranha, aquele peso horrível, aquelas dores horrível, porque quando a gente faz cirurgia, né, a gente sente as dores, né? Não é uma dor assim para morrer, mas é um incômodo muito grande, é muito estranho no lugar que a gente faz cirurgia, é muito estranho, muitas dores. Para levantar, tinha que ele me ajudar. Aí de noite, eu
Não tomei banho, eu me lembro que parece... Não, peraí. Não lembro direito, mas eu acho que eu tomei banho de noite. Eu fui no banheiro, ele me levou pro banheiro. Chegou lá, eu tomei banho, eu ainda tava com soro no braço. Eu tava com a sonda ainda, uma coisa muito estranha, que eu nunca sei. Eu nunca tinha usado sonda na minha vida, eu achei muito estranho também. Aquele trem que dá de mim, aquele soro no meu braço, aquela sonda nas minhas partes íntimas. Muito estranho, aquela sacola com os mijos dentro. Nossa, muito estranho mesmo. Nunca tinha passado por aquilo, foi muito estranho. Aí eu peguei e fui pro banheiro tensa, com medo daqueles trem no meu braço, aquele soro, aquela agulha no meu braço, daquela sonda. Eu fui pro banheiro tomar banho. Eu comecei a ficar tonta, achei que eu ia cair. Também eu comecei a ficar tonta. Aí eu comecei a segurar no meu esposo, segurar no banheiro, eu achei que eu ia desmaiar, tava muito tonta. Aí eu tomei um banho, ele me ajudou a tomar banho, porque eu não conseguia baixar, não conseguia esfregar, não conseguia fazer nada. Tava muito tonta, minha barriga doendo muito. E ele me ajudou a tomar banho, levou o sabonete pro banheiro, a toalha, a roupa de dormir. Tava tanta dor que eu não tava conseguindo nem usar a peça íntima, né? Não tava nem conseguindo usar, porque tava doendo demais, tava muito estranho, muito doendo, muito dormente o lugar, muito estranho. Aí eu fui tomar banho, que eu falei pra vocês, fiquei tonta. Ele me ajudou a tomar um banho, tomei um banho bem rápido. Depois eu deitei lá, né, na cama. Aí tudo bem. Aí eles trouxeram um lanche, que eu estava com muita fome. Eles trouxeram um pão e leite com Toddy. Eles trouxeram um pão e leite com Toddy. Aí eu tomei esse leite com Toddy, comi o pão, tava com muita fome. Aí na escolar, aí eu dormi de novo, muitas dores, toda hora a enfermeira chegava, aplicava o remédio no soro, aí chegava aplicando esses remédios toda hora no soro para poder a gente tomar. Ela chegava, né, tomar pelo soro ali, ela chegava na sala lá toda hora e saía. Aí de madrugada de novo ela tornava a abrir essa porta lá do quarto do hospital, entrava, tornava porque esse soro e saía de novo, toda hora, de hora em hora ela chegando, aplicando soro, aplicando remédio no soro pra gente não sentir dor e trocando soro, né, vários soros. Eu terminava de tomar um soro, ela colocava outro, tanto que ela colocou 3 soros de uma vez, penduradinho no gancho, para depois que eu tomasse aquele, colocasse outro, né? Aí começou a colocar esse soro, remédio, aí tudo bem, ela voltou, ela saiu. Aí chegou outro dia, dormi, chegou outro dia, de manhã trouxe de novo um lanche, né? Trouxe de novo pão, leite com café, o Toddy e uma maçã. Aí nós comeu de novo. Aí chegou outra enfermeira falando que ia dar aula. Falou assim, acho que o médico já veio aqui visitar vocês. Aí a moça falou lá, respondeu lá, né, que tava lá, que tinha feito cirurgia com médico, falou que já tinha chegado já. Mas na verdade não foi o médico, foi a outra moça lá que chegou, né. Aí chegou, né, antes dela tinha chegado já um rapaz, eu não sei se é um enfermeiro ou um médico, porque quem me fez a cirurgia minha não foi ele, foi outro. Então chegou esse rapaz, chegou a enfermeira, né, a que cuida, que dá os remédios. Aí falou que provavelmente ia dar alta naquele dia, mas não tinha certeza. Aí tudo bem, saiu, passou umas folhas com os remédios para comprar, passou umas coisas lá, entregou meu esposo, né, entregou a moça lá também, que fez cirurgia, saiu. Aí falou que talvez que ia dar alta naquele dia, né, aquele mesmo dia. Vamos supor, eu fiz cirurgia num dia e quando foi no outro dia eles deu alta. Aí o médico falou que acho que ia dar alta naquele mesmo dia, né, que eu acho que era o médico, que eu não sabia porque o que fez a cirurgia foi o Dr. Jorge e o que entrou lá foi um rapaz moreninho, não sei. Eu acho que ele era médico, porém não foi ele que fez a minha cirurgia. Eu achava que quem ia entrar lá para dar alta era o próprio que fez a cirurgia, né? E não foi ele, foi outra pessoa. Eu não sei se ele era médico, mas eu acredito que sim, né? Chegou ele e outra moça e deu 3 papéis. Um dos papéis foi atestado para levar para o meu trabalho. Outro papel foi o negócio do remédio, né? E outro foi explicando pra gente guardar direitinho o repouso e tal, assim. Aí tudo bem. Aí saíram. Aí nisso chegou outra enfermeira, que eu falei pra vocês, e perguntou se a gente ia sair naquele dia. Perguntou se a gente ia embora naquele mesmo dia, se já tinha dado a receita, tudo certinho, se o médico já tinha liberado pra receber alta. Aí nisso eu ainda tava com soro, tava com sonda ainda. Aí eu falei que não sabia, a moça ela falou que acha que ia ser aquele mesmo dia, né? Aí tudo bem. Aí ela falou assim, então eu vou lá falar com o médico direitinho, pra ele dar alta pra vocês.
né? Aí nisso chegou, que foi a enfermeira, né, que chegou, que falou, vocês já estão de alta. Aí deu alta para nós. Só que aí eu tinha que terminar de tomar o soro, né? E tinha que tirar a sonda. Aí demorou bastante. A mulher que estava cuidando da gente, né? Ela que estava dando o soro e o remédio nas veias, que eu falei a noite toda. Ela que estava sempre indo, foi de manhã também, né? Nisso já tinha ido gente lá limpar também. Aí, graças a Deus, como eu estava falando pra vocês, eu comi direitinho, não passei mal. Essa outra que fez cirurgia das pedras na vesícula, ela vomitou, ela comeu o lanche dela e ela vomitou, né? E graças a Deus eu tomei o meu lanche. Essa é um carro de barulho. Graças a Deus eu lanchei, não senti nada, não vomitei nem nada, não embrulhei o estômago nem nada, graças a Deus. Aí nisso, antes, eles já tinham dado a alta, né? Já tinha dado a alta. Aí tirou o soro das minhas veias, tirou a sonda, né? E falou assim que eu já estava de alta. Só que ela falou que eu tinha que fazer o xixi primeiro, antes de ir embora. Primeiro xixi, depois que tirasse a sonda, eu tinha que fazer xixi primeiro para ir embora. Aí eu falei, tá bom. Aí eu tava indo pro banheiro toda hora, tentar fazer xixi, ansiosa pra mijar logo pra mim ir embora, eu tava doida pra ir embora logo, pra deitar na minha cama, ir pra minha casa, né? Ficar na minha casa, porque não tem lugar melhor de quem tá na casinha da gente, né? Nem que seja uma casa simples, mas por mais simples que seja a casa, não tem coisa melhor do que a gente estar na casa da gente, principalmente quando tem uma pessoa pra cuidar da gente, né? Só... Aí, gente, chegou a gente chamando aqui, eu até esqueci o que eu tava falando. Aí lembrei, eu tava tentando fazer xixi, não tava conseguindo. Fui no banheiro, não consegui, tentei, não consegui. Lá uma hora eu consegui, né? Antes de eu fazer o xixi, eu consegui fazer o xixi, que eu tava tentando ainda. Aí eles trouxeram um almoço, né? Trouxe o almoço, frango cozido com arroz, macarrãozinho, trouxe e farofa de feijão, né? E o meu era tipo um purê, um arroz e um franguinho cozido, né? Só que aí meu esposo acabou pegando o meu achando que era o dele. Aí já tinha abrido, já tinha começado a comer já. Aí ficou certo, tá comendo o meu e o dele. Aí tudo bem. Nós trocamos os pratos sem querer, né? Ele pegou pra comer primeiro, ele pegou foi o meu, em vez de pegar o dele. Mas já tinha começado a comer, aí ele continuou comendo e eu comeu o meu. Ainda deu um pouco do meu pra ele, e aí tudo bem. O meu foi bem pouquinho. Aí tudo bem. Depois disso que eu almocei, tomei água, toda hora eu tava tomando água, não tava tendo sede, mas eu tava tomando água toda hora sem sede. Muito barulho aqui, passando moto e carro, que aqui essa rua passa bastante, bem movimentada, né? Aí eu consegui fazer xixi, graças a Deus, consegui fazer xixi. Fiquei na maior alegria, porque eu não estava conseguindo fazer xixi. Eu fiquei mais de 2 horas de relógio tentando fazer xixi, não conseguia. E quando eu consegui fazer xixi, foi a maior alegria do mundo. E eu querendo ir embora, ansiosa. Aí o meu esposo fez conseguir fazer xixi, graças a Deus, nós pegamos as coisas e fomos, né? Quer dizer, ele levou as coisas, quando podia levar peso, nós entregamos sua pista, foi de frente à farmácia, chegou de frente à farmácia, a sobrinha dele chamou o Uber e nós fomos para casa, graças a Deus. E antes de nós vir para cá, nós ficou sabendo que a minha mãe estava vindo aqui para casa, graças a Deus, né? Porque ela falou que não ia vir, que era para mim ir para casa dela, só que eu não quis vir porque a casa dela é bem longe e tinha muito buraco nas ruas, eu estava com muito medo de sentir dor, né, nos pontos, aí eu não quis ir. Eu queria para minha casa, né? Eu ia dar um jeito. Fiz algumas comidas, botei no congelador, eu ia dar um jeito aqui, me virar. Eu ia com a minha irmã também, para cuidar de mim, só que a minha irmã trabalha, né? O dia que ela pudesse vir, ela ia vir. Só que ela trabalha de faxina e ela trabalha dia sim, dia não. Tem dia que ela trabalha todos os dias. Aí tudo bem. Aí eu fiquei sabendo que minha mãe vinha, eu fiquei feliz, graças a Deus. Aí quando eu cheguei aqui, minha mãe já tinha feito a comida, já tinha adiantado tudo. Só que até então eu já tinha almoçado, né? Porque era pra mim vir mais cedo, mas eu não tava conseguindo fazer xixi. Aí eu cheguei, graças a Deus, e minha mãe foi almoçar, que ela tava esperando, achando que a gente não tinha almoçado ainda. Quer dizer, almoçar não, ela já tinha almoçado, né? Ela esperou nós bastante, aí não demorou, ela almoçou. Aí tava ela, tava meu irmão, e graças a Deus ela tá aqui comigo até hoje, tem 9 dias que eu estou aqui, 9 dias de cirurgia, né?
Graças a Deus, não foi fácil, não está sendo fácil, mas cada dia que passa está sendo melhor, estou me recuperando. Nos primeiros dias foi bem difícil, né? Tava sentindo bastante dor, bastante gases. Meu esposo foi comprar remédio para mim tomar, para gás, para soltar o intestino, não é fácil. Eu consegui ir no banheiro com 5 dias, e depois desses 5 dias que eu consegui ir no banheiro, fiquei mais uns 3 ou 4 dias, ou foi 5 dias de novo, e depois eu consegui ir no banheiro. Não, fiquei uns 3 dias, ou foi 4, sem ir no banheiro, depois eu fui de novo. E depois que eu fui uns 3 vezes em um dia só, que foi ontem. Graças a Deus, ontem consegui ir no banheiro 3 vezes. Graças a Deus, fazer número 2, porque quando a gente faz cirurgia, o intestino fica meio lento, meio parado, muito gás. Eu estava sofrendo com muitas dores de gases, né? Mas graças a Deus, consegui ir no banheiro direitinho, né? Eu estava muito assim, agoniada por causa disso. E tô aqui 9 dias me recuperando devagarzinho, graças a Deus. Estou muito feliz, consegui fazer minha cirurgia. Tem muitas mulheres aguardando para fazer cirurgia também, outras já fez, né? Que nem eu que já fiz a minha. Graças a Deus, estou seguindo me recuperando. Que nem eu falei para vocês, estou com 9 dias de cirurgia, histerectomia total. E graças a Deus, né? A fase ruim já passou. Tá com 9 dias hoje, eu tô recuperando, cada dia passa, tô muito bem. Tô me alimentando bem, tô tomando meus remédios, tô tomando remédio do mato, tô tomando remédio do mato e lavando os pontos também, né? Só faltou tirar os pontos também. E graças a Deus tô seguindo recuperando bem, graças a Deus por isso, né? E é isso, gente. Tinha que tirar o útero mesmo, não tinha como, não tinha outro jeito. E tô feliz, né? Graças a Deus, né? Porque o útero, a função do útero, como eu falei no começo, é só para gerar filho, né? Só isso. A gente não tem outra função no útero, a não sei isso, gerar filho, né? Eu já tive os meus filhos já, inclusive, como eu falei, já estava até trabalhando, não tinha plano de ter mais filho. Já tive minhas bênçãos, meus filhos, graças a Deus, né? E tô seguindo recuperando aqui devagarzinho. Tô muito bem, tô aqui na rede, deitadinha. Eu fico lá no quarto, outra hora eu levanto um pouquinho, sento na cadeira, deito na minha cama e fico um pouquinho na rede, dou umas caminhadinhas aqui. E é isso, gente, porque se a gente ficar deitada demais também dá muito gasto, né? Sempre dou umas caminhadinhas, sento. Agora eu vim pra rede, tava sentada, deitei. E é isso, graças a Deus. Se você estiver esperando aí sua cirurgia, comenta pra mim aí abaixo, fala pra mim aí também, né? Eu moro aqui em Teixeira de Freitas, Bahia. Sou baiana, mas também sou mineira, nasci em BH, né, em Belo Horizonte. Vim novinha pra roça, depois vim pra Teixeira de Freitas, né? E é isso, gente. Fala pra mim aí, vocês também aí, você que viu esse vídeo aí, tá vendo esse vídeo, você também vai fazer cirurgia, já fez sua cirurgia, tá esperando a cirurgia, me fala aí, comenta abaixo, quero saber, quero ouvir, pra gente conversar. Fala pra mim aí abaixo, deixa só um comentário que eu vou te responder, tá? Não fica com medo não, se você estiver esperando também aí pra fazer sua cirurgia, não fica com medo, que nem eu fiquei com medo, mas não precisava estudo, porque não foi bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa assim que é um pouco doloroso, mas não é uma coisa assim do outro mundo, é uma coisa que a gente pode suportar, né? Que é a cirurgia, que eu não falei pra vocês. Eu tava com medo, mas depois que aplicou a anestesia geral, eu não vi mais nada, eu só fui acordar depois de noite. Fui fazer a cirurgia, era 1h30, 2 horas. Não, eram umas 2h30, por aí, máximo 3 horas, mais ou menos isso. Depois que eu acordei, eu já estava no quarto operada. Nem sei como que esse povo me levou lá, não sei. Eu não sei se me levou de cadeira de roda, eu não sei se eles me levaram na maca com rodinha, não sei. Eu só sei que quando eu acordei, eu já estava deitada em outro quarto, recuperando. Não vi nada da cirurgia. Então foi uma coisa que eu fiquei com medo, me precipitei. Eu não senti nada. Eu fui sentir alguma coisinha quando eu tinha feito a cirurgia, mas não foi assim. Um barulho aqui de motor, passando moto aqui. Mas não foi assim, um bicho de 7 cabeças. Foi uma dor suportável, uma dor que você suporta. Não é aquela dor que você vai morrer, não. É uma dor que você suporta, né? É uma coisa assim que, se tiver de passar pela cirurgia, não tem jeito, tem que passar, né? Porque antes de eu fazer a cirurgia, eu orei, eu jejuei, eu busquei, li a Bíblia, orei bastante para Deus me curar, mas Deus não me curou, porque não era da vontade de Deus me curar. Era a vontade de Deus de eu passar pelas mãos do médico. Então eu tive que passar pelas mãos do médico. Eu orei, eu chorei, eu jejuei, eu busquei, eu esperneei, eu fiquei de joelho, eu orei de madrugada, eu fiquei 3 dias de jejum sem comer nada, orando só com água. Fiquei 21 dias. Quer dizer, 21 dias não foi nesse ano, foi ano retrasado. Mas nesse ano eu fiquei 3 dias orando para Deus me curar. Orando de manhã, orando de madrugada, orando durante esses 3 dias sem comer nada, só com água.
mas Deus não me curou, porque foi para ser passada pelas mãos do médico. Eu tentei correr, tentei fugir, não queria fazer cirurgia, eu estava com medo, né? Mas não teve jeito. Ou, que não falei, eu queria tirar só o mioma, mas não teve jeito. Então, quando é para você passar pelas mãos do médico, não adianta você correr. Você tem que ter coragem. E, graças a Deus, já estou livre, só estou me seguindo aqui, me recuperando. Estou seguindo aqui, me recuperando para trabalhar, né? Graças a Deus. Estou seguindo aqui, me recuperando devagarzinho. O mais difícil eu já passei, porque foi pela cirurgia, né? Já passei pelo mais difícil, o momento mais difícil eu já passei, graças a Deus. Estou aqui me recuperando. Minha mãe tem 9 dias que está comigo. Nós, se for da vontade de Deus, nós vamos lá para casa dela. Ela vai voltar para casa dela, porque ela não gosta muito de sair. Ela gosta de cuidar das coisinhas dela, das plantas, dos animais, né? Tem o meu pai também, que é meio doentadinho, ela cuida dele. Então, ela não gosta muito de estar saindo. Então, a gente vai voltar lá para casa dela. E eu vou ficar uns dias lá com ela, né? Até eu me recuperar, porque não pode fazer nenhum tipo de esforço, né? A gente tem que recuperar bem. Então é isso, gente. Isso eu tinha que falar pra vocês. Tô aqui me recuperando. Não tenha medo. Se você tiver que passar pela cirurgia, você vai passar. Vai dar tudo certo. Não tenha medo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Coloca nas mãos de Deus. Corra atrás dos exames. Se você estiver sentindo a dor na pé da barriga, sua menstruação está muito aumentada, pode ser que você tenha um mioma. Tem muitas mulheres que têm, não sabem. Vai fazer um exame, né? Vai na ginecologista, vai no médico, vai pedir o exame, porque às vezes você tá com um problema e você não sabe o que você tá. Então, quanto mais você descobrir antes, melhor. Se você descobrir que seu mioma tá pequeno, você não vai precisar nem fazer a cirurgia. Você tomando um remédio direitinho, talvez some, ou então, se não sumir, talvez não precisa fazer a cirurgia. Quando é pequeno, o médico não fala. Quando o mioma é pequeno, não precisa fazer cirurgia. Então, talvez você tenha algum problema e você não sabe, porque você não fez os exames, né? Então, o corpo médico faz seus exames direitinho, faz o check-up, vê como que tá, porque às vezes você tem algum problema e você não sabe. Eu tinha esse problema e eu não sabia que eu tinha mioma, ele foi crescendo e eu não sabia de nada. Depois que eu fui descobrir que eu tinha, já estava grande. Então, se você tem alguma dor no pé da barriga, cólica, ou outras dores, aonde for, vai fazer um exame, porque quanto mais você descobrir no início, melhor, né? Pro seu bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu esclarecimento, né? Desse depoimento. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, comenta abaixo, deixe seus comentários, tá? Se você for fazer a cirurgia também, me fala aí que eu quero saber, vou te responder. E é isso. Se você identificou com esse vídeo, se inscreva no canal, comenta e compartilha. Um beijo para vocês, um abraço. Vou tomar aqui, né, o meu remedinho, o sumo que minha mãe fez. Vou tomar aqui. Eu não tô tomando só o remédio que o médico passou, mas tô tomando também o sumo. E tô lavando também os pontos, né, para me recuperar bem. Ter uma boa recuperação, se Deus quiser, né. Tomei tudo, graças a Deus. E é isso. Um beijo, um abraço. E até o próximo vídeo.